Hi guys, como é que vocês estão? Eu tô muito bem, muito bem. Eu diria que esse é o... Oi. Eu diria que esse é o melhor vídeo que eu já gravei pro canal, gente. Se você tá assistindo esse vídeo, é porque eu já estou nos Estados Unidos. Sim, eu finalmente consegui visitar meus pais e fazer com que o Luca conhecesse eles e a minha irmã. Então eu te convido a assistir até o final, porque esse é o vídeo que eu vou contar tudo que eu nunca contei aqui no canal. Tudo que aconteceu com a gente até esse dia chegar. Vem comigo. Bom, esse provavelmente seja o vídeo mais longo que eu já produzi na minha vida. Não longo de tempo que vocês vão ficar assistindo, longo de tempo que eu estou gravando esse vídeo, né? Conforme as coisas foram acontecendo, eu gravava um pedacinho ou outro, mas só hoje que eu me senti à vontade para compartilhar isso, que foi algo que machucou tanto a gente, mas que nos fez crescer tanto. Bom, tudo começou em 2019, quando eu engravidei do Luca. E fui pra lá, né, fui passar o Natal e o Ano Novo com os meus pais, que moram lá nos Estados Unidos. Fui com meu marido, fui com a minha família e a gente passou Natal e Ano Novo lá. E eu lembro que na época meus pais insistiram bastante pra eu ficar e ter o Luca lá. Eu tava com 6 meses de gravidez. Pra eu ficar lá e ter o Luca lá, que mudaria o futuro dele, mudaria a vida dele, mudaria as nossas. Ela falou, você não precisa, minha mãe falava, você não precisa ficar morando aqui. Você fica aqui, tem ele e depois você volta. Tipo, não é pra você ficar aqui pra sempre. Mas na época eu era coordenadora de uma escola, então eu entendia que era um compromisso que eu tinha e eu não poderia abandonar assim por causa do nascimento do meu filho. Mas no último... Bolão. Bolo? Bolão. Bolão. Bolo. Então, pra mim, o compromisso que eu tinha com a escola era muito importante e eu decidi que eu não ia deixar a escola na mão, que eu não faria aquilo naquele momento. Lembro de eu ter falado pra minha mãe, inclusive, mãe, a minha vida é no Brasil, vocês escolheram viver aí, mas a minha vida é no Brasil e é isso aí. Enfim, foi minha decisão no momento. Mas, no último mês de gravidez, iniciou a pandemia. Então, o Luca nasceu em abril e em março começou a pandemia. E aí eu comecei a trabalhar de casa e eu pensava, poxa vida, se eu soubesse que eu estaria trabalhando de casa, eu teria tido meu filho lá, né? E aí começou a nascer o desejo no nosso coração de ficar lá, mais perto da minha família, pensar que, poxa, eu vou criar o Luca longe deles, tal, pensar nas oportunidades que tem lá, né? Lá é muito bom, é a terra das oportunidades. E aí a gente decidiu então que eu não voltaria a trabalhar. Voltei. Bom, e depois que o Luca nasceu, por conta da pandemia e tudo mais, a gente começou a reavaliar nossas decisões. E a gente entendeu como família que seria um ótimo momento da gente passar um ano lá fora, né? O Thales aprendeu inglês, a gente ficar perto da minha família. A gente entendeu naquele momento que seria o momento da oportunidade, assim, né? Enquanto o Luca não tinha obrigatoriedade de idade escolar, enquanto eu havia parado de trabalhar. Então a gente entendeu que aquele seria o momento. E decidimos aplicar para o visto de estudante. E assim fizemos. Aplicamos para o visto de estudante, vendemos todas as nossas coisas, todas, vendemos todas as nossas coisas. Alugamos o nosso apartamento e viemos morar com a minha avó nesses 2 meses, que era o tempo que a gente achava que ia levar para sair o nosso visto. Então, tomamos essa decisão em família, pedi demissão da escola que eu trabalhava e assim fizemos. E comecei a trabalhar com o YouTube, com o Instagram, comecei a me aventurar aí nessa parte das redes sociais, para não ficar parada, para ganhar meu dinheirinho também. Então, quando foi em março, a minha avó contraiu Covid e faleceu. Nós pegamos também dela tudo e faleceu a minha avó e a minha tia. E depois, um mês depois, o nosso visto de estudante foi negado. Foi assim, a pior fase da minha vida, porque a gente tinha
se desfeito de toda a nossa vida. A gente ficou com 2 malas, que era o que a gente ia poder levar, né? E a gente resumiu nossa vida em 2 malas. E aí recebeu um não tão grande assim, né? Assim, nossas expectativas foram pelo ralo. E aí a gente ficou nessa, tenta de novo, não tenta de novo. A gente ficou num período assim, eu lembro que eu falava, Deus, eu quero fazer a sua vontade, eu só preciso saber qual é a sua vontade. E resumindo a história, foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí, depois de muito conversar, a gente fez algumas consultorias com pessoas especializadas, né, advogados especializados em imigração, chegamos a cogitar o Canadá novamente, enfim, e aí a gente decidiu por não tentar mais. Para nós, algo muito forte é ouvir e obedecer à voz e à vontade de Deus na nossa vida. E a gente entendeu que se fosse da vontade de Deus, Ele teria dado um sim. Por algum motivo, nós recebemos um não. Eu já morei no Canadá, a gente já viajou para vários países da Europa, já fomos para o Chile, Argentina, para os Estados Unidos, e por algum motivo a gente recebeu um não. Então a gente decidiu que a gente não tentaria mais, que a gente iria só como turista mesmo. E aí nesse meio tempo o Thales mudou de emprego, eu fui dando mais certo aqui com a internet, e a gente começou a refazer nossa vida aqui, refazer aqui como eu tava morando com a minha avó, o apartamento é do meu pai também. Então, meu pai tem nos abençoado, a gente tem morado aqui, começamos a arrumar o apartamento, deixar com a nossa carinha e tal, e começamos a refazer nossa vida aqui no Brasil mesmo, decidindo que a gente ficaria aqui. E nesse meio tempo, continuamos tentando tirar o visto do Luca de turista, né? Para que ele pudesse ao menos conhecer os avós. E aí vai ser a parte que vocês vão ver agora, que foi o dia que a gente finalmente conseguiu a entrevista de visto do Luca. Só tava tendo entrevista para 2023. A gente tinha conseguido para março de 2022. E aí, eu orando e pedindo pra Deus, que eu queria muito uma data ainda o ano passado, né? Ainda em 2021. E nós conseguimos, e é isso aí que vocês vão assistir agora. Hoje é um dia muito importante, que ou vai ser um dos melhores dias da nossa vida, ou vai ser um dia muito triste. Antes de sair para esse compromisso, eu vim ler a Bíblia e orar um pouquinho, tentar me acalmar. Olha só a mensagem que eu abri na Bíblia. Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força. Naquele dia vocês dirão, louvem o Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos e façam-nas saber que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas gloriosas. Sejam elas conhecidas por todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria. Confesso que esse versículo me trouxe paz, mas a gente é humano e a gente fica apreensivo. O Luca ainda não conhece meus pais, e hoje nós conseguimos uma data para entrevista dele. Então é um dia muito importante para nós. Mas é o que eu tava conversando com meu marido. A gente quer muito que dê certo, muito que dê certo. Mas se não der, a gente, mesmo doendo, mesmo sangrando, a gente precisa confiar de que é o melhor de Deus para as nossas vidas, porque Ele sempre quer o melhor para nós, por mais que no momento a gente não entenda. Então é isso. Quando a gente se encontrar de novo, vocês já vão saber a resposta. Você vai conhecer a vovó! Olha! Glória a Deus. Momento
momento de muita emoção. Nós tivemos o visto aceito, o visto do Luca. Eu achei que não fosse dar, porque recentemente nós tentamos o visto de estudante para passar um tempo lá com os meus pais, para o Thales aprender inglês, e a gente teve esse visto negado. Eu nunca imaginei ter um visto negado, né? Já morei no Canadá, a gente já viajou para tantos lugares fora do país, mas a gente entende que naquele momento não era a permissão de Deus. E hoje, quando eu cheguei lá, ele perguntou, a primeira coisa, quando ele pegou o passaporte do Luca, ele pôs no computador, ele fez assim e perguntou: vocês já tiveram o visto negado? Aí eu falei, sim. Aí ele falou, mas aqui tá dizendo que o Luca nunca teve um visto negado. Aí eu falei, não, a gente teve o de estudante. Aí ele falou, sim, mas é qualquer visto. E o Thales colocou que não, porque ele não era estudante, né? Ele ia de F2, né? Enfim. Aí eu falei, putz, ferrou. Aí eu respirei e falei, Deus, a sua vontade seja feita. E eu vou aceitar. E aí, depois disso, ele começou a fazer outras perguntas, perguntou o que eu fazia aqui no Brasil, perguntou o que o meu marido fazia. Aí eu falei que recentemente ele tinha trocado de emprego e tal. E, enfim. Aí ele perguntou qual foi a última vez que a gente tinha ido pra lá. Aí eu falei, a última vez eu tava grávida de 6 meses do Luca, foi quando eu fui fazer o enxoval. E ele, mas quando? Aí eu falei que foi em 2019. Aí, tudo eu falava, olha, eu tenho aqui se você quiser ver, eu tenho aqui se você quiser ver. Aí quando eu falei que meu marido tinha trocado de emprego, eu falei, olha, eu trouxe o crachá se você precisar. Aí ele falou assim, não me ofereça as coisas se eu não te pedir. Aí eu falei, eu tinha certeza que ia negar, tinha certeza. Aí ele falou só 1 minuto. Aí ele saiu e demorou, não sei se demorou muito, mas pra mim foi uma eternidade. E aí depois ele voltou, ele tipo saiu, levantou e saiu. Quando ele voltou, ele pegou e digitou mais um pouquinho no computador, daí eu falei, aí falou assim, seu visto foi aprovado, eu vou ficar com seu passaporte e você vai receber em casa. Aí eu falei, muito obrigada, boas festas. Isso aí. Vamos conhecer a vovó e o vovô e a titia. Você quer conhecer o vovô, filho? Vovô. Quer conhecer a vovó? Eu vou lá. Quer conhecer a Gigi? Didi. E a Chanel? Uau, uau? Glória a Deus! Agora aqui em casa, com a adrenalina mais baixa, vem a dor de cabeça forte. E eu comecei a refletir, assim, né, sobre as perguntas, assim, tipo, várias pessoas na minha frente saindo com um papelzinho vermelho, sabe? Tipo, muita tristeza, assim. Eu lembrei de quando a gente foi tentar o visto de estudante, que a gente recebeu aquela negativa. Como dói. Acho que só quem já passou por isso sabe como dói, assim, porque são investimento financeiro, esperança, projetos, planos que desmoronam, assim, naquele momento, né? Eu vendo as pessoas saindo na minha frente com papel vermelho, eu fui ficando nervosa. Eu vi um menino, tipo, novinho, assim, devia ter uns 20 anos. Eu fiquei morrendo de dó dele. Eu ouvi algumas palavras, assim, da entrevista dele. Ele falou que a madrinha tinha pago o visto pra ele. Ele falou com limpeza. Eu imagino que ele tenha falado que alguém que ele ia visitar lá trabalha com limpeza, não sei. Aí eu já pensei, putz, Aí ele pegou e saiu com um papelzinho vermelho. E aí depois, eu conversando com o Thales, fiquei pensando, né? Poxa, quantos planos ele deve ter feito, às vezes juntado as economias dele. Enfim, né? Às vezes era a realização de um sonho. E, infelizmente, hoje desmoronou. E como ele deve estar nesse momento, né? Tipo, chorando, mal, tal. Mas a lição que a gente tira disso é que se for pra gente ter um visto negado, a gente vai ter. Não adianta, como a gente já teve. Mas quando é pra ser, quando não é da permissão de Deus, a gente, por mais que doa, a gente tem que entender que é o melhor pra nós. Que Ele sempre tem o melhor pra nós. Assim como às vezes, né? Por exemplo, a gente na chácara com o Luca, ele chorando que queria pular na piscina, sozinho.
E nós, obviamente, não deixávamos. E ele chorava, debruçava no chão, chorando, assim como se nós fôssemos malvados de querer privar ele de se divertir. Mas nós, como pais, entendíamos e sabíamos e enxergávamos algo que ele não estava enxergando, né? O perigo, sei lá. Então, às vezes, nos cabe confiar e esperar que no momento certo Deus nos dá o sim. Ou não, mas nos dá algo ainda melhor. Eu nem acredito que esse momento tá chegando. Nós conseguimos tirar o visto do Luca. E agora a gente vai comprar passagem para finalmente o Luca conhecer minha família. E eu vim compartilhar um negócio muito interessante com vocês que eu não sabia. Vocês que querem viajar, que gostam de viajar ou que pretendem planejar uma viagem. Ó, meu marido me ensinou que quando você for pesquisar passagem, você clica com o botão direito, aí você abre aqui, ó, uma nova janela anônima. Por quê? Porque, amor? Porque as companhias, elas têm tipo um robô, assim, que elas veem a data que você pesquisou tal, e fica lá registrado o seu ID. Aí, quando você entra pra comprar, tipo, o preço vai aumentando, porque eles têm a certeza de que você vai comprar. Então, ele deu essa dica da gente colocar na aba anônima. Aí você digita Google Voos. Google Voos. Aí você vai colocar aqui, né? No caso, iria eu, ó, um adulto, mais uma criança de colo, que o Luca ainda não tem 2 anos. Classe econômica, São Paulo, Las Vegas. A data, olha que legal. Aqui, ó, vai mostrando os preços. Tá vendo, ó? As diferenças de preço. Então, ó, se eu comprar aqui, ó, 3.700, se eu comprar aqui, 3.800, 5.000 e pouco, vai mostrando as datas. Então, você coloca, sei lá, a data que você quer, dia 11, para voltar dia 20, concluído. Daí, vai aparecer aqui, né, as companhias, os preços, né, quantas conexões, quantas horas de viagem, quantas paradas e tal. E aí, você vem aqui, ó, gráfico de preços. Aí, vocês estão vendo aqui, ó, se eu vou passando com o mouse, foram as datas que eu escolhi, esse que tá de azul mais forte. Ficaria, ó, eu e o Luca, 3.719. Se eu fosse no dia... se eu fosse nesse dia aqui, ó, de 7 de janeiro a 16 de fevereiro, 40 dias também, 8.000 e pouco. Se eu venho nos mais baixos, assim, ó, cai pra 3.308. Olha a diferença. E aí, assim, você consegue economizar e planejar a sua viagem. Tá vendo aqui, ó? As mais baixas são os mais baratos e os mais altos são os mais caros. Achei muito legal essa dica para compartilhar com vocês. Olha que legal, eles falam até, tipo, o espaço entre as pernas. Tipo, no primeiro voo, você vai ter 79 centímetros de espaço do seu joelho pro banco da frente. No segundo voo, que é um voo interno, 76 centímetros. Aí fala aqui, ó, tipo, o primeiro voo, 10 horas e 5 minutos de viagem durante a noite. Aí depois vai ter uma parada de quase 10 horas e depois mais um voo de 5 horas e 25 minutos. Bom, gente, então, agora que vocês já sabem exatamente o que está acontecendo conosco, finalmente nós vamos viajar. Eu e o Lucas só, o Thales não vai poder ir por conta do trabalho. Ele até pensou em ir, ficar fazendo home office lá, mas são 5 horas de diferença, então ia ficar muito puxado. E aí a gente optou por ir com ele quando for férias, né? Daí ele vai novamente, a gente vai novamente. Agora eu tô aqui arrumando as minhas malas, o nosso voo é amanhã, mas tem outra coisinha que eu preciso contar pra vocês, mas eu vou deixar pro próximo vídeo, porque esse vídeo já tá muito longo. Então, provavelmente, no próximo vídeo, vocês já verão o encontro entre os meus pais e o Luca, e minha irmã e eu, né? Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre a minha história.
Se você gostou, não se esquece de deixar seu like, se inscreve no canal, deixa comentário. Eu gosto de responder comentários, eu gosto de interagir com vocês. É isso aí. Um beijão, até os próximos vídeos. Tchau. Acordou na hora de dar tchau, filho. Gente, esse bebê tá condicionado. Você acordou na hora de dar tchau? Então fala um beijão. Tchau, tchau.